agora para a segunda aula do Aulão Esquenta Enem. E essa aula vai ser uma aula sensacional, vai ser uma aula de linguagens que eu, professor Marquinho Laurindo, e eu, professora Priscila Gomes, estaremos aqui para te ajudar. A ideia básica é a seguinte, gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar várias questões que envolvam tanto a parte de interpretação, que é muito importante para o Enem, quanto a parte literária também. E vamos pegar os pontos principais que podem aparecer no Enem e que vão ser, obviamente, significativos para você, beleza? A Pri vai começar fazendo a questão número 1, lendo aí o textinho, e a gente vai brincar aqui com a parte interpretativa e a parte literária também, beleza? Vamos que vamos, Pri, manda ver. Então é isso aí, vamos começar a trabalhar, vamos dar uma olhadinha aí na nossa primeira questão. A gente separou aqui, ó, dentro de literatura e português, um primeiro texto do nosso querido Fernando Pessoa, chamado Autopsicografia, que começa assim. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que a eles não têm. Assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Super bonitinho, né? Pra gente começar a nossa aula de hoje. O legal é que parece uma quadrinha bobinha, mas esse poema, ele é sensacional. É um poema que trabalha muito a relação do escritor com a própria literatura. E esse que é o barato do Fernando Pessoa. Na verdade, gente, quando você fala em Fernando Pessoa, tem um dado muito significativo, que é o seguinte. O Fernando Pessoa era meio louco, assim, né? Meio, tô sendo bacana, tô sendo legal. Fala que era. Mas, na verdade, o Fernando Pessoa, ele criou inúmeros heterônimos, né? Na verdade, não são apenas pseudônimos. Esse cara, ele começou a trabalhar a literatura dele e ele começou a escrever com personalidades distintas. E esse é um dado bacana, porque ele não teve um heterônimo. O Fernando Pessoa, ele teve mais de 20 heterônimos, tá? Alguns escrevendo em inglês, poemas maravilhosos que ganharam premiações fora de Portugal, inclusive, tá? Uma época ele morou na África do Sul, ele começou a escrever em inglês. Detalhe, ele tem heterônimos que escrevem em francês. Agora, ele tem 4 heterônimos que ficaram consagrados e que têm obras próprias. Só um detalhezinho para você saber, quando eu falo heterônimo, eu tô falando inclusive numa personalidade diferente. É criar uma nova persona. Essa é a ideia do Fernando Pessoa, que fez dele um autor sensacional e ímpar, porque ninguém fez algo desse tipo, tá? Ele é conhecido como Fernando Pessoa, mas se você for à livraria aí perto da sua casa, você vai encontrar lá o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis, que são os 4 mais famosos heterônimos do Fernando Pessoa, tá? Esse poeminha, o Autopsicografia, é Fernando Pessoa mesmo, né, Pri? E o legal é que, assim, quando você pensa, né, no poema, você tem que pensar primeiro no conceito de autopsicografia, tá? Eu acredito que todo mundo saiba o que seja uma psicografia. Todo mundo sabe o que é? Não sei, né? Sim, psicografia, né? Você lembra daquele negócio de Chico Xavier. Sabe como é que é? Tu olha ali e começa a dar, né? Ou seja, é como se algo, uma força maior, tomasse conta do seu corpo e a partir daquele momento você não tivesse o quê? Controle sobre o que você escreve, beleza? Pensando assim, pensando nesse conceito, o que seria então uma autopsicografia? É como se você tivesse dentro de você, mas de alguma forma você não tivesse o controle sobre o que você está escrevendo. E esse é o papel do escritor. Isso é muito engraçado porque quando você olha o poema, você vai perceber claramente que é isso que ele está dizendo. Olha que barato, ó. Ele fala assim, ó, autopsicografia. O poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, gente, o poeta sente dores, como todos nós, seres humanos, sim ou não, Pri? Sente, né? Sim. É claro. Agora, quando ele escreve a dor, é a mesma dor que ele sentiu? Claro que não. Porque a dor que ele sentiu é real. Já a dor que ele escreve é baseada nessa realidade. É essa realidade transfigurada. Por isso ela é ficcional. Ou seja, eu tenho uma realidade que é, uma dor que é real e uma dor que é ficcional. Agora, continuando o poema, olha o que ele vai dizer. E os que leem o que escreve, a dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, ou seja, não é a dor que ele sentiu nem a que ele escreveu, mas só a que eles não têm. Cara, isso é demais. E é demais por quê? Porque é o seguinte, gente, já reparou que às vezes você lê um poema sobre a morte de alguém, aí tu fala, pô, lindo esse poema, né? Porra, aí na boa, caraca, que morte bonita, morreu bonito. Gente, na prática, você acha isso porque não é contigo. Tá? Ou não é com alguém próximo a você, tá? Repara que, já viu quando você termina um namoro, por exemplo? Já terminou um namoro, Pri?
Já, né? Não é legal, né? É legal, é bacana. Não é nem legal de falar aqui agora. Não é nem legal de falar, pode chorar aqui, se emocionar, nada a ver né? você falar Mas isso já agora. reparou que toda vez que você termina um namoro, termina um relacionamento, você sai na rua, começa... Às vezes no silêncio. Aí você já da lágrima noite, já escorre. a lágrima vai caindo, né? E tu olha assim, olha, é pra mim. É pra né? mim. Ou ainda, tu está pagode. Pagode, então, Pagode aí é trágico. é derrota, né? Começa, eu me apaixonei pela pessoa errada, né? Começa a lua vai, e aí tu começa a ficar naquela A situação. lua ilumina os pensamentos dela. É isso, né? E aí tu começa a se sentir assim, caraca, isso é pra mim, isso é uma mensagem, né? Na verdade, gente, é porque naquele momento a produção literária, se eu posso dizer assim, ela não é só literária para você, ela é a sua realidade. Ela impacta diretamente na sua realidade, e por isso você reconhece como realidade. Agora, você pode ler um texto e para você ser apenas prazer estético. E nesse sentido se torna, muito bacana você ler o Fernando Pessoa. E ele fala, né? E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Tem um detalhezinho nessa última estrofe que é muito significativo. Como ele é português, há palavras aí que são usadas no português de Portugal. Quando você pensa em comboio de corda, eu quero que você pense em ferrorama, tá? Sabe o que é ferrorama? Aquele trenzinho que vai andando de brincadeira. E calhas de roda é essa linhazinha férrea fechada. E ele fala assim, ó, no final das contas, o que decide é que a razão, ela prende o nosso coração. O trenzinho de corda, o comboio de corda que é o nosso coração, ou seja, a razão, ela deve limitar o nosso sentimento. E às vezes consegue, às vezes não consegue, beleza? Então, ó, agora a Pri vai pra questão, bonitão. Depois dessa análise perfeita, né, do poema do Fernando Pessoa, a gente vai puxar um pouquinho aqui, gente, a parte de linguagem, tá? Como o Marquinhos falou, o nosso objetivo é tentar linkar para você, mesmo, né, tanto a parte literária, porque isso está dentro das competências do Enem, quanto a parte ali linguística, o objetivo do texto, o contexto em que ele foi produzido, e dentro dessas competências da sua prova de linguagens, uma das que tem ali um peso muito grande é justamente essa que puxa as funções do texto, né? Como é que o texto trabalha a relação linguística, e em cima disso a gente preparou aí, ó, a primeira questão para você. O enunciado fala o seguinte: sabemos que em um texto podemos observar a presença de mais de uma função da linguagem. No poema Autopsicografia, predomina a função que se constitui. Só que antes de eu ler as alternativas, eu queria só comentar com você uma coisa, que é o seguinte, o Marquinhos sabe, a gente comenta muito sobre isso, discutindo durante as aulas, trabalhando as questões da prova, que quando a gente fala de funções, a gente sempre trabalha muito em cima de uma predominância. Isso né? É importantíssimo. Isso é mesmo, muito legal. Acha que você vai conseguir definir a função. Com certeza. E o texto ele tem muito mais de uma função necessariamente. Isso, né? E assim, a própria prova do Enem, ela trabalha com isso, né? E direciona no enunciado a predominância ou não de uma ou mais. Muitas vezes você vira e fala assim, poxa, às vezes eu leio um texto e para mim tem muito aquela função X, né? E a outra não. Vocês sabem que quando a gente trabalha com funções da linguagem, nós temos 6 funções. Função emotiva ou expressiva, que é aquela da subjetividade, né? Da primeira pessoa. Tem a apelativa ou conativa, que já busca o quê? Que busca entender o interlocutor, né? De alguma maneira convencer, persuadir. Isso. A ideia é mais ou menos essa aí. Tá, você tem a função poética, que é aquela função que trabalha ali, né, na parte da mensagem, da elaboração, jogo de palavras. Né? Perfeito. Beleza. Tem a função referencial, que trabalha que é aquela informação, né? informatividade. Você pega aí textos jornalísticos, normalmente, de caráter informativo. Tem a função fática, que é o teste, né? Aquele início da aula. E aí, galera, beleza? Bom dia. Tá todo mundo aí. E tem a metalinguística, que é muito também, né, presente na prova. E é um detalhe muito importante. A metalinguagem vai aparecer para você esse ano. Não tenha dúvida. A gente sempre aposta porque é uma tendência, né? Às vezes os caras trabalham diretamente com a função, às vezes eles trabalham num aspecto da linguagem do texto, então assim... Às vezes na literatura mesmo, né? Porque você pega um autor específico que trabalha muito a metalinguagem, por exemplo, Machado de Assis trabalha muito a metalinguagem, então é muito comum em prova você encontrar a referência do Machado associada à metalinguagem, então assim, é direto. Tá? Sim, com certeza, e assim, a gente tem que chamar a atenção disso para você, porque vocês têm muita coisa para estudar,
Então, a gente Os tende... pontos importantes, isso, o objetivo da gente aqui hoje é esse, e a gente tende também, né, o aluno quando ele estuda, a gente já foi aluno, a gente ainda é aluno da vida, ainda né? é aluno. A gente fala assim, não, mas tem que ser assim, tem que decorar dessa forma, cai dessa maneira. E trabalhar com funções é um pouco mais delicado, porque você tem ali, né, uma coexistência. As funções, elas se ajudam, elas estão diretamente associadas aos elementos da comunicação. Eu estou aqui com o Marquinho dando aula para você e a gente está usando todas as funções, né? A gente iniciou falando da Fática, testando o canal, de repente a gente começa... Ele foi emotivo quando ele botou o dedo na ferida e começou a falar dos namorados que terminaram. Eu tô querendo te convencer de que isso é importante, não importa, né? a questão está aqui. É isso, né? Tá? Não, e detalhe que eu tô aqui, mas eu tô me vendo ali, eu tô olhando... Não, né? e olha só, nós fizemos uma metalinguagem. Ok, né? Ok, porque nós estamos dando aula falando da nossa aula. Isso é metalinguagem. Beleza. Tá? Então, eu acho que esse assunto, ele tá ali, ó, em destaque para sua prova e foi pensando nisso que a gente preparou aí essa primeira questão para você. Vamos lá, vamos focar no slide. A gente acabou de ver aqui, ó, que no poema, tá? Existe um predomínio de uma determinada função ali, tá? Quando você volta rapidinho aqui no poema, é lógico que pelo fato de você ter esse formato de texto, a poética, ela tá passeando por ali. É lógico que quando ele fala de alguma maneira ali, num aspecto mais sutil, né? Não chega a ter aquela primeira pessoa explícita. A primeira pessoa explícita né? ali, mas não você tem subjetividade clara, né? Mas existe aquela expressividade de alguma maneira, você tem um direcionamento ali, né, ao receptor, então isso apela de alguma forma. Então olha só quantas funções. Você tem um poema ali falando sobre o fazer poético, o ato de escrever. Eu só estou tentando mostrar para vocês que assim, ó, todas, né, muitas funções estão ali. O cara fala de alguma forma com o interlocutor, ele expressa um pouquinho das suas emoções, não explicitamente com a primeira pessoa. Claro. O cara fala ali, né, tá trabalhando a questão da poesia. Então, todas as funções, elas estão ali. Só que a gente tem que prestar atenção nas alternativas, qual é o foco e a justificativa. Mesmo, exatamente. Né? E o Marquinho mostrou para vocês que o autopsicografia está falando, na verdade, ali, desse fingimento do fazer poético, como se ele se voltasse muito para isso. E se você raciocinasse dessa maneira, com certeza a metalinguagem começaria a conversar ali com você. Não, com certeza. E tem um detalhe também que eu acho que vale ressaltar, que pode aparecer na tua prova também, mas do âmbito literário, que é a questão da realidade e literatura, e uma coisa que fica aqui no meio do caminho, que é a verossimilhança. A literatura, ela é verossímil, ou seja, ela é próxima à realidade, sendo que ela não é a realidade, entendeu? Exatamente. Então assim, a gente fica ali naquela discussão literária e linguística, sendo que a metalinguagem é um elemento fundamental, tá? Bom, vamos lá, vamos para as alternativas. Seguinte, qual é o predomínio? A letra A fala pra gente que o predomínio está apenas nas emoções sentidas pelo eu lírico. Quando ele fala dessas emoções, ele está fazendo referência ali à subjetividade, à função emotiva. Só que essa palavra aqui é cruel, né? Porque o foco da questão, na verdade, o foco do texto não são apenas as emoções sentidas por ele, ok? A letra B diz que o foco estaria na interlocução, palavra mágica aí para sua prova, aparece constantemente, tá? A interlocução é esse diálogo, esse direcionamento, essa conversa com o leitor, uma vez que o objetivo principal do texto centraliza-se nesse apelo direto ao receptor. Lógico, diga. Pri, só deixa eu fazer uma interrupção aqui, que é importante. A questão da interlocução, ela sempre vai aparecer na prova, ela é muito comum de um modo geral. Mas um dado bacana é que, às vezes, a prova, ela cobra de vocês algumas referências linguísticas que marcam essa interlocução. Então, é muito comum. Eu queria que você pensasse, a partir de agora, o seguinte. Claro que não é uma coisa automática, mas que você pense assim, ó. Toda vez que você pensar em interlocução, eu quero que você lembre dos pronomes relacionados à segunda pessoa, os verbos relacionados à segunda pessoa e um dado sintático, que é a presença do vocativo. Isso é muito comum. São as marcas. As marcas, né? E essas marcas o Enem explora, né? Totalmente. E tem que prestar atenção com a mistura, né, do tratamento. Isso é muito... Pô, isso é terceira bacana. pessoa, segunda pessoa... Porque a gente usa o você, né, direto, achando que é segunda, porque, na verdade, ele funciona como uma segunda, só que se você for parar para pensar, os pronomes de tratamento, eles se conjugam em terceira. Não, e o barato é que o Enem trabalha muito a questão da linguagem coloquial, linguagem formal, né? A questão da variação linguística, o registro. Então, assim,
pode aparecer para você na sua Sempre prova. vai Tá aparecer. nas competências, tá nas habilidades, então isso é muito importante. Tá? Então, assim, existe interlocução. A gente já havia falado que ao longo do texto, ele de alguma maneira se direciona. Só que, assim, né, o texto em si, ele está muito mais preocupado com o ato de se fazer a poesia, né, do que necessariamente é esse direcionamento a quem lê ali, tá? Por isso a letra B, ela está trazendo para apelativa. Então a gente está trabalhando com predomínio de funções. Então não é a apelativa que predomina. A letra C fala para a gente sobre as explicações a respeito do tema abordado objetivamente. Ou seja, olha para mim, ó, traz um caráter muito mais subjetivo para o texto ou objetivo, né? Quando você lê ali falando sobre o poeta ser um fingidor, né? Será que isso é mega objetivo com função referencial? Não existe ali uma informação a respeito do ato de fazer poético, não existe ele isso. não está escrevendo ali para simplesmente passar a informação. Isso é uma coisa muito bacana, né, Marquinhos? Quando você olha as competências, né, o cara fala muito sobre a questão da produção e o foco daquele texto. Então, assim, qual é a intenção do cara que produziu o texto, né? E qual é a receptividade ali de quem vai ler. Com relação ao interlocutor, a intenção que ele vai, de alguma maneira, entender. E isso cai na questão interpretativa, que é fundamental. Porque, às vezes, a gente fica muito assim, mas só cai a interpretação, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque até o jeito de cobrar, né, foge um pouco aquela interpretação boba. Não são aquelas questões do tipo que o cara só lê o texto e, tá tranquilo. E falou uma coisa muito importante. O Enem tem mudado a maneira da cobrança. Né? Cada vez mais cobrando uma interpretação mais esperta, mais intelectualizada, aprimorada. Então, assim, muita atenção. Basta ver a prova do ano passado. Eu falo para os alunos, a gente está aqui para alertar vocês. Se vocês pegam os exames de 2009... Era outra prova. É outra prova. O nível de dificuldade aumentou, as competências elas estão sendo, de alguma forma, exploradas de um jeito mais... Né, conteudista. Posso falar uma coisa de verdade. Por mais que o INEP ele diga que a prova não tem o intuito de ser conteudista, a articulação dos conteúdos é fundamental. O caminho tem sido esse. Eu lembro, em literatura no passado, caiu uma questão que envolvia o Cruz e Souza, tá? E que envolvia dados até mesmo da questão biográfica do Cruz e Souza. Poxa, isso se você pensasse em 2009, isso jamais ia acontecer. Entendeu? Certeza. Então, assim, cada vez mais o Enem trabalha isso. Tá, então vamos lá. Então, objetivamente, babou, nada a ver, né? A letra D fala no estabelecimento do contato inicial entre autor e leitor. Primeiro que essa palavra autor é meio complicada, o Marquinho acabou de explicar aqui sobre a questão, né, da autopsicografia, da questão de você ter ali a autoria. Quando você lê uma poesia, você já trabalha com eu lírico, né? É o eu lírico, né? Que é um deslocamento ali. Então, o foco não é nesse teste ali. Eu tentei colocar como se fosse um encaminhamento de fática, como se ele estivesse criando um contato. A fática também não é a prioridade. Era o que a gente tinha falado. O texto fala do texto, gente. O código explica o código. A poesia se volta para a própria poesia. Essa relação, ela está diretamente associada à metalinguagem. E adivinha onde é que a gente tem essa resposta, cara? Tá lá, ó. Na eu letra, não sei, eu tô em dúvida. Né? Tá na letra E, ó. A Tematização do fazer poético a partir desse uso da metalinguagem tão comentada aqui pela gente. Eu vou passar o bastão ou a caneta. Agora comigo a canetinha daqui. Né? Meus amigos, vamos continuar depois dessa aula sobre funções. E eu tenho certeza que isso vai ser um tema para você na hora da prova. A gente vai partir aqui agora para uma segunda questão. Vem comigo aqui para o slide, vai. Segunda questão trabalha a questão da publicidade, aí do anúncio, e vai trabalhar uma questão que é interessante na sociedade, que é o lixo, tá? O Enem, ele normalmente trabalha o envolvimento social, tá? O uso da linguagem com uma perspectiva social, o uso da literatura com contexto, como a gente vai ver logo daqui a pouco. E assim, é muito comum você ter ali algumas referências, algumas imagens que trabalhem isso também. Aqui no slide você pode ver comigo. Vem cá rapidinho, ó. Você tem aí, né, um anúncio e ele vai trabalhar a ideia do lixo, tá? E ele fala o seguinte: o lixo é seu. Olha só, tá? É uma campanha e logo abaixo ele coloca assim: faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor, tá? Então assim, é óbvio que isso aí tá tentando trazer algum tipo de convencimento, tá? Ele tá olhando para a sociedade e falando assim, ó, o problema é teu, você tem que resolver.
dá teu jeito para resolver isso. Claro, como fazer isso? De maneira consciente, Com criando certeza. uma forma de lixo mais ali reciclável, né? Se preocupando com isso, porque de fato é um problema, tá? Principalmente países como o Brasil, que não Sim, evoluíram ainda a questão, né, do recolhimento do lixo, da reciclagem, né? Essa parte que o Marquinho está falando aqui, né, que envolve a questão da publicidade, vocês sabem que a prova de linguagens ela trabalha com uma diversidade muito grande em relação aos gêneros. Então isso é verdade. tem alguns textos, tem alguns formatos, alguns gêneros textuais que são batidos na prova. Obrigatórios, eles vão fala cair. assim, eu não vou abrir uma prova de linguagem sem ter pelo menos um formato de texto publicitário. É isso, tem que ter, tá? Vamos lá para a questão então, Priya. Vamos lá. Questão número 2, ele fala o seguinte: sabe-se que os textos publicitários, além de utilizarem um discurso apelativo, olha só, atenção a isso, ó, utilizar um discurso apelativo, e quando a gente fala em discurso apelativo, a gente fala diretamente em quê? Né? Nas funções da linguagem. Lembra disso, a gente acabou de falar sobre isso, tá? Você trabalha lá com a questão apelativa ou conativa, beleza? Volta pro slide, vai, vem comigo. E aí ele fala o seguinte: na maioria das vezes, serem direcionados a determinado público. Podem cumprir com diversas funções. No caso ao lado, podemos afirmar que, né? Podemos afirmar o quê, Pri? Vai comigo aí, vai. Passa o bastão vamos lá, e vamos. Principalmente, deixa eu falar uma coisa aqui, que a gente fica brincando. A gente tava trocando aqui. Vai lá, vai. Só. A gente, quando fala do discurso do texto publicitário, tem esse apelo que o Marquinhos falou. Ele marcou para você o pronome seu. Isso né? é O lixo é seu. Né? Olha a interlocução da qual a gente havia falado aí, ó, na primeira questão, esse direcionamento ao público. E o que acontece? Quando a gente lê um texto publicitário, que ele tem ali o caráter publicitário, a gente já tende a associar esse apelo. Só que a gente tem que prestar atenção, porque se você for pegar as questões que apareceram no Enem nos últimos 3 anos, né, o gênero era publicitário, porém eles tinham ali uma forma de direcionar, que, por exemplo, às vezes era uma campanha de conscientização. Normalmente associa-se a questão social. Não tem jeito. Mas às vezes, por que isso? Porque as pessoas tendem a associar aquele consumo desenfreado. Não é compre. Não, né? E é engraçado Beba. isso, né? Porque tem comerciais, cara, que se aproveitam dessa questão para trabalhar o humor. Então, por isso, a gente fica associando diretamente. Exatamente. Então, o cara já pensa em gênero publicitário, então ele tende a associar a questão do consumismo e tal, do apelo direto. E aí o Enem, ele traz muito para a função social do texto. Então, é você colocar campanhas de conscientização. Foi no ano passado, se eu não me engano, que apareceu da doação de órgãos. Né? Então, eles trabalham muito com essa coisa, assim, de gerar campanhas de conscientização, né? Aqui você tem um aspecto de conscientização, que é a questão do lixo, né? Da coleta seletiva. Foi o que o Marquinhos falou aqui no início, é como se ele estivesse colocando assim, ó, a culpa é sua também. Isso o lixo é seu, então é você que tem que cuidar disso. Claro. Então, dentro dessa perspectiva do texto publicitário, né, ele trabalha ali com funções que a gente vai dar uma olhada agora aqui, ó. Letra A, o anúncio demonstra somente um caráter informativo ao abordar o assunto da coleta seletiva. A gente olha para mim, ó. Peraí, ele informa? Lógico que ele informa. Informa, claro. Né? O Marquinhos falou, inclusive, que ele está te passando informações sobre a questão do lixo, da necessidade de se fazer uma coleta seletiva, só que esse somente destrói. Tem que ter muita atenção a essas palavras que eles colocam ali para justamente marcar a impossibilidade. Por exemplo, na anterior ela falou em apenas, agora falou em somente. Cuidado com isso. Na hora da prova é importante você marcar essas palavras, marcar os conectivos, tá? Ou seja, tudo isso vai te ajudar no processo de interpretação da questão. Com certeza. Então, assim, não é só um caráter informativo, beleza? Então, aqui, ó, vou riscar a palavrinha e vou seguir para a letra B. O cartaz, ele parte de uma crítica social, até aí nada tão complicado, normal, para conscientizar um segmento específico da sociedade sobre a importância de uma coleta. Olha pra mim, gente, olha pra cá pra gente, na verdade. Claro que não, né, específico? Gente? Não é específico, tá? Não. Você tá olhando ali, vai tentar atingir de modo geral a população. Todo mundo tem que cuidar do lixo, isso é importante. Todo mundo tem lixo. É isso. Né? Todo mundo coloca o lixo, então todo mundo tem responsabilidade. É verdade. Não é segmentar o público ali. Isso acontece naquelas campanhas que já são mais direcionadas. Claro, e aí você existe ali o público-alvo, a segmentação. Não é Mas o essa caso muito mais aqui, genérica, é que é muito mais abrangente. Então, ó, fechou aqui, letra B não pode ser. Letra C, o uso do pronome possessivo seu delimita e especifica o público-alvo do anúncio ao restringir o alcance da campanha àqueles que realizam a coleta. A gente acabou de falar aqui, né, que não, também a letra C, ela está batendo ali com a B em relação à restrição. Restringir, né? O público, claro. D. A fragmentação da frase prejudica a compreensão da mensagem. É muito comum, tá? Olha aí para a imagem. É muito comum quando você trabalha com essa mescla entre a parte verbal e não verbal, né? Olha para mim, olha para a imagem não, olha para gente. Parte verbal...
Ha! Né? Vai. Não dá. Parte verbal e não verbal. Isso tá lá nas competências do Enem, não Com tá certeza, não? não. Linguagem verbal é o quê? Esqueci. Não, é claro que não. trabalhar. Verbalizar é passar informação através da palavra. Claro. Né? Então, quando você pega um texto desse, ele passa uma mensagem, ele usa a palavra para passar essa mensagem. Só que além da palavra, além da parte verbal, você tem uma imagem. Né? Que aí é a linguagem não verbal. Hoje a gente tá bem, né, amigo? Não, você tá falando pra mim, eu tô aqui achando beleza, que, pô, tá tranquilo. eu tô aqui esperando você falar a linguagem do lixo, né? Então é isso aí. É claro, só pra retomar o que a Priscila falou, eu tô aqui viajando, tô achando que eu tava fazendo Ele tá viajando, né? ele tá pensando no Fernando Pessoa. Não, a questão é... E no término do namoro. Trabalhar a imagem de um modo geral é fundamental. E quando ela está associada à questão da palavra em si, é importante. Eu lembro de uma prova que teve aqui no Rio de Janeiro, que foi da UERJ, se eu não me engano, que trabalhava a imagem, que era assim, crack, né? Essa questão é muito legal. E a imagem era uma pessoa, né? Quebrada. Então, assim, esses trabalhos, eles acabam se tornando muito impactantes pelo fato de você associar a linguagem verbal e não verbal. Beleza? E assim, quando você faz essa associação, geralmente fragmenta-se a informação. Né? Isso, tipo o que ele fez aqui. O lixo é seu, pum, ele jogou a imagem e terminou lá embaixo. Faça coleta seletiva, blá, blá, blá. Essa fragmentação não necessariamente anula a compreensão. Claro e se você voltar na letra D, ele está falando o quê? Que ao fragmentar a frase, há um prejuízo na compreensão da mensagem. Claro que não. Né? Não. Então, na letra E, ele diz, ó, o anúncio busca alertar a população sobre a importância da coleta seletiva, cumprindo, olha a palavra mágica aqui, ó, função de compromisso social. Com certeza a resposta aí da questão, né, gente? Quando a gente estava falando aqui no início da aula, a tendência das últimas provas é associar esse gênero textual à questão de compromisso, à função na sociedade, à questão da responsabilidade coletiva. Claro. Então, isso é uma coisa a que vocês têm que estar sempre atentos. O Enem adora isso vai aparecer na sua prova. Vai aparecer. Não é só porque está lá nas competências, porque a gente é uma perspectiva mesmo da educação e do governo. Com certeza, é uma tendência. Esses temas, é importante. Vamos para a questão número 3, então? Vai lá, bota lá no slide para mim, vai. Antes dela, você vai encontrar um poeminha aí de um cara que é sensacional. Vem comigo aqui antes, Felipe. Gente, eu tô falando para você de um cara fundamental para a cultura brasileira de um modo geral e para o movimento modernista, sobretudo. Olha para cá, para outra câmera, vai. Queridos, quando você pensar em movimento modernista, principalmente no primeiro movimento modernista, você tem que lembrar de dois nomes fundamentalmente. Um cara chamado Oswald de Andrade e um outro cara chamado Mário de Andrade, tá? Os dois são os grandes próceres do movimento modernista inicial e um detalhe que é significativo é que eles vão articular o movimento modernista. Ó, além deles, na Semana de Arte Moderna de 22, que é o grande evento vinculado ao modernismo inicial, você vai encontrar inúmeros autores. Você vai encontrar ali Tarsila do Amaral, Menotti del Pique, Guilherme de Almeida, né, o próprio Plínio Salgado, você vai encontrar o Manuel Bandeira participando diretamente, ou seja, você encontra um grupo de autores que pensaram em mudar a cultura brasileira, né, Pri? A gente lembra daquela tradição parnasiana do século XIX. O projeto de romper com aquele tradicionalismo. Isso, e esse tradicionalismo tinha a ver com toda uma visão literária tradicional. Eu olhava, por exemplo, para uma linguagem que era extremamente culta, para um tipo de poesia que era ligada à rigidez métrica, que era ligada à questão da rima, tá? Que era ligada a um vocabulário erudito, a forma fixa, o soneto era ultra utilizado. Então, esses caras que olhavam assim no século XIX e trabalharam tanto o parnasianismo como o simbolismo, eles foram deixados para trás pelo modernismo. O modernismo falou assim, ó, a gente não quer isso, né? Nas próprias palavras do Mário de Andrade, ele sabia. Sabemos o que não queremos, né? Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos, e o que não queremos é a tradição parnasiana, a tradição simbolista, beleza? Então, ó, pensar no Oswald é tentar entender muito do que foi o movimento modernista. É tentar entender como esses artífices do movimento criaram uma nova tradição. E essa nova tradição se dá com rompimento, beleza? Se dá a partir do humor, se dá a partir da paródia, da blague e da crítica social também, tá bom? Vem comigo aqui pro poema, vamos lá? Vai, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá? Queridos, a grande questão é, me dá e dê-me
Repara só, quando você usa a linguagem cotidiana, alguém por acaso aqui no Brasil usa deme? Talvez alguém muito formal. Mas né? você chega no açougue e fala assim, por favor, Deme um alcátara, né? Não vai rolar isso, né? É de que Ou você ainda, quer? chega pra tua namorada, olha, filha, beijar-te-ei essa noite, né? Pegá-la-ei, né? Em certo momento, né? Não vai funcionar isso, né? Pegá-la-ei não vai pegar ninguém, né? Agora, a grande questão é... No Brasil, a gente usa essa linguagem. Já a língua culta, tá, vinculada a uma sintaxe lusitana, portuguesa, era exigida pela literatura mais tradicional. O Oswald fala assim, ó, não, a gente tem que escrever como o povo brasileiro fala. A gente tem que representar na literatura o nosso povo brasileiro. Tanto é que não é só na literatura. Você vai representar na cultura de um modo geral. Na música, na pintura, na arquitetura. Pô, pensa nas obras, por exemplo, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, né? Então, assim, o brasileiro passa pela primeira vez, a partir do modernismo, a ser representado pela sua produção cultural. A gente sofre isso um pouco, né, Marquinhos? Pô, sem querer sempre, deslocar. A gente né? é professor de português, então, né, ele não pode falar, acho que vou chegar em casa. Não vai, professor, caramba, eu fico com medo de te mandar uma mensagem, porque você é muito formal, gente, jamais. olha só, essa é uma questão que é importante a gente pensar, que é a seguinte, existe a norma, você tem que seguir a norma, mas na língua cotidiana, você tem liberdade para falar. Posso fazer um adentro? Claro. Foi mal. Em mim não, né? Pode não. Olha só. Eu tô tentando ser sério. Não, deixa, pelo amor de Deus, pô. deixa eu falar uma coisa que é séria. Tá, o adentro aqui que eu queria fazer. Lado, não, né? senhor, foi você que pensou besteira. Vai. E você que começou falando do término. É isso. Olha só, o que o Marquinhos tá falando puxa diretamente uma das competências do Enem que falam sobre a importância de você respeitar o uso linguístico em relação ao contexto comunicativo. Então, isso que ele quis dizer aqui pra gente é assim, a gente sabe a norma porque necessariamente nós precisamos dela em muitas circunstâncias. Essa norma, exatamente. O estudo da norma padrão, o estudo da norma culta, só que a gente sabe que a nossa língua ela está sujeita a muitas variantes. É isso, né? claro. E variantes essas que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa história, da cultura, da identidade. E é exatamente em cima disso que o Enem bate o tempo todo. Não, inclusive do respeito às diferenças sociais também. Com certeza. Né? Então, assim, nesse processo, você vai entender que existe uma língua que é formal, tá? E uma língua que é a língua coloquial. Que é o que eles falam ali sobre os registros linguísticos. Toma cuidado com essa expressão, né? O registro linguístico do texto, se ele está trabalhando uma relação de formalidade, de informalidade, tá? Isso é bastante presente na prova de vocês. E, ao mesmo tempo, é o que os modernistas estão pensando quando estão criando uma nova literatura a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna. Quando o Oswald fala que dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato, sabe? Ele está falando o seguinte, ó, essa é a norma culta, e essa a gente não quer. O que a gente quer é a norma coloquial, e ele fala no final, pô, o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá? Então reparou que até a voz mudou, né? O malandro tá legal, né? A questão é essa. Então, assim, pensando desse jeito, vamos para a questão. Vamos lá? Questãozinha aí, bonitinha, número 3. O projeto modernista buscou a valorização dos elementos nacionais e o povo brasileiro passou a ser protagonista da representação cultural a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Na obra de Oswald de Andrade, a preocupação com a linguagem era também parte dessa incorporação do povo brasileiro à nossa cultura, como é possível perceber pela, né? Só uma observaçãozinha aqui, queria que você estivesse atento a isso aqui, ó. A questão da linguagem. O projeto modernista, ele se ocupava de outras questões? Claro que sim, tá? Inúmeras questões muito importantes. No entanto, a linguagem fazia parte disso. Só uma observação, e aí vale fazer um comentário, ó. Normalmente, os vestibulares, eles valorizam aspectos da formação da identidade nacional. Tá? Então, por exemplo, no Enem é muito comum você ter um texto romântico, você ter um texto modernista. E por que isso? Tá? O romantismo estava vinculado à ideia de independência e o Brasil estava se formando no momento em que a produção romântica começa. Então, assim, você tem ali a formação da identidade nacional. Quando chega o século XX e o movimento modernista, você vai ter uma questão que é olhar para essa formação
e fazer a crítica do nacionalismo, tá? E dentro da perspectiva do nacionalismo, você tem o quê? A linguagem. A linguagem está dentro dessa questão. E é por isso que os modernistas vão fazer o quê? Pegar a linguagem coloquial e colocar na literatura. E ó, não é só o Oswald, não. O Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, o Macunaíma. Se você pegar o Macunaíma, você vai perceber claramente ali inúmeras, né? O si, o pra, né? O e até Guspir. porque era a ideia de que vamos escrever do jeito como a gente fala. Ó, o Mário de Andrade levava isso tão a sério que ele vai tentar lançar um projeto de gramática, de fato, em que os registros eram coloquiais, que é a gramatiquinha da língua brasileira, tá? Que ele não vai chegar a terminar, inclusive, pela questão da morte, tá? Mas assim, voltando para a questão, vem comigo, vai. Ele fala assim, ó, vamos lá. É possível perceber essa questão da linguagem, vamos lá, letra A. Pelo tratamento dado à ideia de nação brasileira a partir de uma abordagem coletiva. Ó, tem isso no texto? Tem. Mas isso tem a ver necessariamente com a questão da linguagem? Aí não, tá? Cara, a linguagem é um dos aspectos, isso mas é ela muito não importante. é o mais importante nesse processo de visão da nação. Vem comigo, vai, letra B. Pela referência ao negro e ao branco? Não. Isso não tem nada a ver com a linguagem, né? Não está falando da questão racial aí. Letra C. Pela valorização da linguagem coloquial. Opa! Tem a ver com linguagem isso? Valorização da linguagem coloquial como projeto modernista? Tem a ver. Guarda contigo aí, vai. Letra D. Pela ideia de miscigenação representada pela figura do mulato. Não, também não. Você tem aí a questão racial, que é dissociada da questão linguística, beleza? E letra E, referência às diferentes classes sociais presentes na sociedade brasileira. Olha, isso aparece no texto? Aparece, mas a preocupação do enunciado é a preocupação linguística, tá? Atenção ao enunciado. A gente fala muito... Atenção, né, tá? com questão de enunciado. Olhar o enunciado, marcar o enunciado, Você está fazendo uma prova de múltipla escolha. É isso. Né, que por mais que ela tenha lá a sua subjetividade na pontuação, ela é múltipla escolha. É uma organização. Com certeza. Isso que o Marquinhos está falando você tinha que prestar atenção que o enunciado te direcionava para o aspecto da linguagem. É isso. A gente conversa muito sobre a ideia de você ter alternativas que são verdadeiras, porque elas não estão falando nenhum absurdo sobre o assunto, porém elas não são válidas, porque elas não respondem efetivamente ao que o cara está te perguntando. Isso é sempre muito bacana de você perceber. Né? A gente às vezes lê. E isso não é só na prova de linguagens, não. Os colegas das outras áreas vão te falar a mesma coisa. Né? De você estar lendo. Humanas, até mesmo matemática também você vai de você olhar e falar, nossa, as alternativas elas não estavam absurdas. Elas falavam coisas ali coerentes em relação até à proposta, mas elas não estavam respondendo ao enunciado, que é o que o Marquinhos está falando. Qual é que responde? Beleza, gente? Ó, então se eu penso aí na questão de linguagens, eu só posso pensar na letra o quê? Vem comigo, vai. Na letra C de casa, pela valorização da linguagem coloquial. Beleza? Bastão dado, Pri? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Bora. Na próxima questão, a gente já tem aí uma charge, né, super bacana, de um bela casal charge, bonitinho, né? De um casal, né? um casal. Sou eu e você, Priscila, ali, o careca, né? Careca ali olhando na internet, aquele videozinho noturno, né? Pá, não, você, para, cara, não se empolga. Vai. Então tem duas pessoas ali trocando uma ideia, só que elas estão usando, na verdade, o computador, né? Até o emoticonzinho, o beijinho que manda ali, né? E tá você repara, a minha tá escrota, a tua tá maneira. Tá com aquele né? paraquera, lá, ó, um pijama de vô, todo listrado de blusa de manga, vai falar da minha? Vamos pra questão, tá, vamos pra questão. Favor, gente, rapidinho, olha pra mim, ó. Se você olhar pra charge, você vai perceber, porque eu preciso falar com eles, você vai perceber que eles estão se falando, só que eles estão numa posição meio quase que de... Não chegam a estar de costas um pro outro, né? mas eles estão meio inclinados ali, e eles estão ali mandando beijinhos, dando boa noite ali, né? Através da internet. E isso parece que não, mas é muito comum. Já que eu tô falando de internet, vale lembrar para você que competências do Enem abordam muito o que? As novas tecnologias, a influência dos textos virtuais, essa digitalização. Você encontra mídias sociais o tempo todo, trabalhando a função da internet, dos textos que ali circulam. O hipertexto. Com certeza, a função hipertextual é que você tem uma charge. Por quê? Porque a sua prova trabalha também com essa parte imagética, né? A leitura da imagem, da parte não verbal, e existe uma crítica ali. Só que você capta essa crítica pela imagem, não necessariamente pela palavra. Aquele velho clichê de que uma imagem fala mais do que mil palavras. Né? Você tem ali uma situação de um casal, né, meio que na mesma cama, convivendo, mas eles se cumprimentam. Verbal, exatamente, né, que é a linguagem não verbal. Vamos lá para a questão. Fala o seguinte, ó. A charge analisa a influência da internet nas relações
humanas. Nitidamente você percebe aquilo ali ao visualizar. A linguagem não verbal, a gente acabou de falar isso aqui para você, ó, esse desenho, essa imagem, evidencia uma crítica em relação a alguma coisa. A letra A fala pra gente que a crítica está em relação à manipulação gerada por esse meio de informação. Gente, olha para mim, ó, manipulação é uma das coisas que aparecem na prova, tá? Quando eles fazem relação com a internet, fala de alienação, fala de manipulação, fala sobre linguagem virtual, as diferenças. Só que se você parar para pensar, a imagem não está direcionando a manipulação. Existem outras coisas ali mais importantes. A B fala pra gente, ó, de alienação social. Gente, internet está associada à alienação? Sim. Só que o foco ali é esse? Não. Então não pode ser a B. C, futilidade enfrentada por casais modernos. Ah, Priscila, eu achei fútil. O problema é seu, porque não é o foco. Né? Ele não está falando de futilidade ali. Ah, a mulher me parece fútil pela roupa que ela usa. Eu achei até o cabelo da Priscila ali meio estranho. Para de falar do meu cabelo, tá? Só porque você não tem cabelo. Tá, letra D, ó. Tratamento indiferente. Essa é uma pegadinha. É mesmo. Porque olha só, existe uma indiferença entre eles, só que essa indiferença não é o foco sobre a relação humana com a questão da internet. É verdade. Tá? Isso é muito perigoso. Porque assim, ó, a alternativa que fala uma verdade, porque existe uma certa aparente indiferença, tem isso também, só que o foco não é esse. Agora, olha o que a letra E fala pra gente. Distanciamento das relações interpessoais. Olha aqui, ó, lá no enunciado ele falava de relações humanas, aqui ele repete relações interpessoais, fala de um distanciamento, olha aqui, ó, cada um olhando por um lado, né, meio que distantes ali um do outro. Com certeza, gabarito, letra E. Vou passar novamente a caneta para o nosso amigo para a nossa última questão, né? Gente, vamos que vamos então para o texto seguinte. Textinho aí muito bacana de um cara genial, tá? Quando eu falo do Ferreira Goulart para você, eu tô falando do maior poeta brasileiro vivo, tá? Esse cara, ele produziu muita coisa interessante desde os anos 50, tem produzido obras maravilhosas, migrou de movimentos, né? Saiu do concretismo pro neoconcretismo, foi pra poesia social, trabalhou o cordel, ou seja, foi um cara que entendeu a realidade brasileira, foi perseguido pela ditadura militar brasileira, então assim, teve que morar na União Soviética na época, existia a União Soviética, ele viveu na União Soviética, foi encurralado, tá? Em Buenos Aires, tá? Inclusive, ele tem um poema muito bacana chamado Poema Sujo, que é uma marca da obra dele e que foi escrito no exílio. Ele sentia que ali a situação estava muito ruim e que ele, de fato, teve que colocar para fora aquilo que ele estava sentindo. Então, assim, o Poema Sujo ele é meio um desabafo, não só do Goulart, mas de uma geração que foi obrigada ao exílio. Essa que é a grande questão, tá? Então, assim, esse poema aqui tem a marca social do Goulart, é um poema de 63, interessante pensar na data como contexto, e o Enem trabalha essas questões de não só entender o processo em si literário, mas o entendimento do processo do contexto social, tá? Contexto social. Beleza? Sempre presente. Então, vamos lá para a questãozinha, vamos lá para o texto, vai. Lê para mim, Pri, você vai. Vamos lá. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em seus arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas, só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Tá legal, muito né? legal. Isso é muito bacana, porque assim, ele não tem uma beleza Gostou poética. da minha leitura? Ficou marcante, né? Boa, Na boa, acho que eu li bem. Li bem. Senti naquele... no Monte Parnaso ali, com as e eu divas, lá, as ó, musas. recitando. Obrigada pelo diva voando, musas. inclusive. Mas né? tá bom, continua. Tá, voltou, né? A questão é a seguinte, ó. Gente, esse poema, ele traz uma característica que é a crítica social. E isso vai aparecer para você na prova também, não tenha dúvida com relação a isso. Poesia engajada, né? Tá lá no próprio edital, estão lá nas competências, nas habilidades, ou seja, o engajamento, a referência aos elementos sociais, isso aqui é muito claro. O bacana do Goulart nesse poema é que ele tá falando o seguinte, não há vagas, né? Por quê? Porque o preço do feijão não cabe no poema.
O preço do arroz não cabe no poema. Ou seja, as coisas práticas da vida não cabem no poema. A poesia não quer se deter sobre essas coisas. A poesia quer falar do quê? Da mulher de nuvens, da fruta sem presa. Ah, que linda fruta que a Iracema foi lá pegar. Ele fala, não, meu amigo, eu não quero saber disso. Não dá mais. Eu quero saber da vida real, tá? E aí no final ele fala, ó, o poema, senhores, não fede nem cheira. Essa Posso é a fazer visão. um outro adentro com respeito ao início? A gente, no início da nossa aula, falou de um conceito super importante que era a metalinguagem. Mais um exemplo aqui pra gente. É isso aí, né? Tá? Pra você ver como metalinguagem é importante. Beleza? Queridos, vamos pra questão. Vamos lá? Vai. Ele fala o seguinte. O poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, propõe uma discussão muito relevante sobre a sociedade brasileira. Qual é o papel social do escritor? Atenção a esse, ó, social, tá? O escritor, ele tem que se posicionar. O escritor, ele tem que se colocar. Já se pensou que não, tá? Há estilos, há autores que falam, não, a minha obra, é a arte pela arte. Dela. A minha preocupação é extremamente literária. E aqui não, Isso tá? era no parnasianismo muito comum, Isso, né? No próprio século XX tem autores que falam, ó, a gente não tá pensando na questão social. O trabalho aqui é intelectual, beleza? Vem comigo aqui, vai, gente. Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que o eu lírico, o quê? Vamos lá? Letra A. Propõe uma visão parcial da realidade brasileira? Não, tá? Ele está abordando a sociedade brasileira de um âmbito geral e fazendo uma crítica ao país, tá? Logo, essa daí está eliminada, beleza? Vem comigo, vai. Letra B. Expõe a incapacidade da literatura em representar elementos do cotidiano. Gente, a literatura pode ser que ela é incapaz de representar? Claro que não, tá? Então, nesse caso, a gente não vai aceitar a letra B. Letra C. Propõe uma interlocução com a própria sociedade brasileira sobre a produção literária. Olha, existe aí, de alguma maneira, uma certa interlocução? Sim, mas não é a interlocução tradicional, tá legal? E não é também sobre a questão literária. Não é o foco dele. A grande questão aí é a realidade. É discutir os aspectos da realidade. A literatura, ela passeia por essas funções, né? Do engajamento, da emotividade, né? Da arte pela arte, com certeza. Tá? Ali o foco é a questão social. E é isso que você tinha que prestar atenção. Show. A produção do texto, ela tem uma intenção, o texto, ele tem uma função. Isso tudo tá bem colocado aqui pra gente. Beleza? Vem comigo de novo aqui, letra D. Revela a maneira como a realidade, em determinados contextos, se impõe e supera uma experiência literária. Olha, guarda essa daí, porque como ele fala, né, que o poema não fede nem cheira, exatamente, ele está dizendo assim, peraí, ó, será que a realidade aqui não está sendo colocada acima da questão literária? Será que a realidade não é mais importante nesse aspecto? Beleza? Volta comigo, vem para a letra E, vai. Recria por meio da literatura a realidade. Olha, gente, é muito mais fácil você criar, né, a literatura por meio da realidade do que o contrário. Por isso, essa daí tá errada. A resposta é letra D de dado. Fechou. Beleza? Amigos, fechamos aqui a nossa participação no aulão Esquenta Enem, tá? E eu queria dizer o seguinte a você, foi muito bacana estar com vocês aqui, me sinto em casa aqui no QG do Enem, quero que vocês tenham o melhor conteúdo possível e por isso a gente falou pra caramba aqui, por isso a gente tentou dar o máximo de conteúdo pra você e eu tenho uma coisa pra te dizer, o QG do Enem tá preparando muita coisa boa para vocês, tá? Muita coisa ao vivo, muita coisa gratuita. Então acompanha a gente lá no Facebook, acompanha a gente no Instagram, tá? Dá uma olhada no que a gente está colocando, porque eu tenho certeza que a gente vai colaborar. Entra no nosso site, www.enem.com.br, porque a gente vai colaborar para sua aprovação. Eu não tenho dúvidas disso. É um projeto que tende a te passar cada vez mais conteúdo e esse é o nosso maior objetivo, tá? Antes da gente sair daqui, eu queria lembrar duas coisinhas importantes. A primeira delas, gente, a gente vai ter na quinta-feira agora a aula de atualidade do professor Orlando Stibler, que esteve aqui hoje pela manhã, tá? Aula muito importante com temas extremamente relevantes. Vai lá, confirma no evento a sua presença que é importante. Na terça seguinte, dia 7, a gente vai ter a aula da professora Lúcia Débora, tá? A professora Lúcia Débora, nossa querida professora de interpretação, tá? Ela tem um curso só de interpretação para te mostrar esses meandros que a gente tentou mostrar aqui. Exatamente, só que ela vai fazer isso de uma maneira muito mais detalhada. Desenvolvida, então assim, é muito importante você estar lá, confirma também lá a sua presença no evento, tá? E eu queria dizer o seguinte, a gente
tem hoje uma grande promoção Tem uma para você. promoção bombando aí, né, Essa Marquinhos? promoção, né, é uma promoção que tem a ver com o nosso lançamento do curso intensivo. A gente está lançando hoje o curso intensivo, um curso contextualizado, atualizado. Nós estamos gravando agora, não são aulas gravadas a priori, tá ao vivo. tá? A gente está gravando direto as aulas aqui para que você tenha a melhor preparação até o final do ano. Quem não começou a estudar tem que meter a cara agora, tá? Não dá para ficar esperando o bonde passar não, meu amigo. E quem estudou pode aprofundar os conteúdos até o final do ano aí, beleza? Mas para você ganhar o desconto, a Pri vai falar o que você tem que fazer. Não, é só você entrar no site www.enem.com.br, é o nosso site do QG. Lá você terá todas as informações. Coloca o cupom promocional, 30% de desconto. Né? E como é que é o cupom? Qual é o cupom? Esquenta. Esquenta. Tá legal, então tu vai Tá ver. bom? Vai ser Coloca bem legal, lá pra ó. gente, você vai Falou, conseguir galera, o seu desconto. né? Foi um Valeu. prazer estar aqui com vocês. Foi um maior prazerzão nesta também, manhã de valeu. sábado, Grande continuação com o da aula aí, tá? Agora a gente vai Quem ter vem? Quem aula vem? com 2 professores sensacionais, tá? Amigos, pô, fantásticos, caras que são muito bacanas. Com certeza. Professor Rafael Cafezeiro, vulgarmente conhecido como Café, e professor Pedro Sultano, Pedrinho, tá legal? A gente Valeu, se vê, galera. Beijão, Valeu. tudo de bom. Um beijo.